Uma coisa que é fato é que a mídia que melhor trabalha os super-heróis é a animação. Boa parte dos melhores filmes de heróis são feitos em animação. E isso é meio que óbvio, até porque animações são o formato que melhor demonstra toda a extravagância e breguice que o gênero de heróis tem a oferecer. É só você olhar para filmes fantásticos, tipo Lego Batman, Homem-Aranha no Aranhaverso, e até filmes com propostas novas, tipo Os Incríveis. E dentre esses filmes que trazem ideias novas para o gênero de herói, um dos meus favoritos é Megamente. Esse filme é simplesmente épico e deveria ser muito mais lembrado e muito mais reconhecido. E bem, hoje eu tô aqui para analisar os subtextos desse filme. E logo no começo nós já vemos que essa é uma história que tenta reimaginar o Superman. Uau! Mas o diferencial é que aqui nós estamos no ponto de vista do vilão. Mas por quê? Por que o Megamente é o vilão da sua história? Bem, o Megamente sempre esteve meio que ligado ao Metroman. O planeta de ambos foram engolidos pelo mesmo buraco negro. E se o Metroman foi criado em uma mansão e um ambiente cercado de privilégios, o Megamente foi criado em uma prisão, caindo aos pedaços. Mas esse não é o motivo de sua vilania. Então o Megamente tenta levar uma vida de criança normal, tirando o fato de que ele vive numa prisão. Ele vai para a escola como toda criança e tenta agradar seus colegas de sala, do mesmo jeito que o Metroman. Só que é meio que difícil se destacar quando seu rival é um semideus. E por mais que ele tente agradar a todos, ele sempre é deixado de lado, pois ele era o único diferente do seu meio, e diferenças incomodam. Todos em sua volta falavam que ele era mau, só por ele ser diferente. Então aqui nós vimos que ele não é um vilão porque sim, mas sim porque isso foi imposto a ele. Mas ele até que curtiu a ideia. Então os anos se passaram e Megamente e Metroman estavam destinados a se enfrentar eternamente. Entre vindas e vindas de prisão e sequestro de repórteres, o Megamente sempre era assolado no fim do dia. Mas isso não era motivo para o gênio do mal desistir, e agora ele trabalha no seu mais novo plano. Hello everybody, my name is Markiplier. E aqui nós vemos que o Metroman é quase como uma figura messiânica para Metro City. O cara literalmente anda sobre as águas, para vocês terem ideia. E aqui nós também podemos ver como que a cidade tem muitas expectativas em cima do Markiplier. Todos cobram que o Metroman seja o herói perfeito, mas será que é realmente isso que ele quer? Veremos. Também aqui nós somos apresentados a dois personagens, a Rosanne ou Roxane e o cameraman Incel. Enfim, o Megamente acaba sequestrando a Rosanne e está prestes a executar outro plano para matar o Metroman. Plano esse que tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Metroman está morto. Ele conseguiu. E aqui nós vemos que o Megamente finalmente se sente realizado, pois ele cumpriu seu maior objetivo. O seu maior sonho foi finalmente realizado. Agora ele pode aprontar qualquer coisa que ele quiser na cidade e se divertir horrores que ninguém vai o impedir. Mas tudo isso podia até ser divertido no começo, mas depois ficou só cansativo e gerou uma baita crise existencial no nosso malvado favorito. Porque ele conseguiu realizar o seu maior sonho, o maior sonho de todo vilão, que é matar o herói. Mas o que é um vilão sem um herói? Ou um herói sem um vilão? Sou eu assim sem você. Inclusive isso me lembra bastante Lego Batman e o próprio Cavaleiro das Trevas, que trabalha toda essa dependência que o Coringa, o Joker, o Palhaço, tem em cima do Batman. Só que aqui seria a dependência que o Lex Luthor tem em cima do Superman, eu acho. Então se antes nós tínhamos uma cena super alegre e empolgante do Megamente se divertindo ao som de The Crazy Train, que é simplesmente uma das músicas mais empolgantes da história, a cena corta para o Megamente ter uma crise existencial em um monólogo sobre propósito e sentido ao som de Alone Again, Naturally, que é simplesmente a música mais triste da história, enquanto ele conversa com um passarinho de plástico bem vestido que está fadado a sempre beber água eternamente. E aqui nós vemos que o Megamente realmente sente falta do Metroman, porque agora não adianta ele fazer qualquer tipo de maldade sem alguém que o impeça. Inclusive dá até para traçar paralelos com a vida real, de pessoas que têm medo de realizar os seus sonhos, porque eles têm medo de ficar sem propósito após eles conquistarem, assim como o Megamente. Então é nessa necessidade de ter alguém para o impedir de fazer maldades, que ele surge com a ideia de criar um novo herói. Então, usando o DNA do Metroman, ele cria uma arma que simplesmente pode conceder poderes divinos àqueles que são atingidos por ela, mas acidentalmente, os poderes caem no Câmera Incel. O criado até tenta falar pro Megamente tirar os poderes dele, porque ele é muito irresponsável e imaturo, e isso pode gerar um problemão. Mas o Megamente acredita que isso foi o destino e que eles realmente têm que seguir em frente com essa ideia. O que mostra um despreparo e desespero por parte do Megamente. Ele tá tão desesperado em ter uma figura heróica para o impedir, que ele simplesmente aceita qualquer um com poderes. Ele nem cogitou a possibilidade de, ao invés dele criar um herói, ele acabasse criando um vilão. Ele até tenta se disfarçar de pai espacial, tentando ser como uma figura moral para ele, para ele ter uma noção do que fazer quando ele se tornar um herói. Mas não adianta nada, porque o cara age por puro egoísmo e quer que tudo seja do jeito dele. E então é como diria o Tio Ben, com grandes poderes
vem grandes responsabilidades. O que te faz um herói não são seus grandes poderes, e sim o dever e a responsabilidade que você vai ter usando eles. Inclusive, esse é um ótimo momento para nós falarmos como que a trilha sonora desse filme é simplesmente épica. Esse filme é simplesmente do rock. Por mais que a trilha sonora obviamente não seja original, ele sabe muito bem usar as músicas a favor da narrativa. Tava tocando Crazy Train, que é uma música simplesmente empolgante numa cena que o Megamente estava na sua empolgação de ser o maior vilão de todos os tempos, mas logo em seguida, quando o clima cai para um ambiente completamente triste e azul, a música que tá tocando é Alone Again Naturally, que é, como eu já disse, a música mais triste de todos os tempos. Esse filme sabe muito bem usar a trilha sonora a favor da narrativa, muito mesmo. E nós podemos ver que o Megamente realmente ficou empolgado com essa ideia de criar um novo herói, mas isso nem se compara com a empolgação que ele teve quando ele começou a sentir uma genuína paixão pela Roxane. É sério, criar um herói era parte da motivação, mas ficar com a Roxane se tornou uma motivação a mais pro Megamente. Mas apesar de tudo isso, isso não era recíproco, porque o Megamente estava disfarçado esse tempo todo. O Megamente podia gostar dela, mas a Roxane gostava do nerd que o Megamente estava disfarçado, não do Megamente. E todo esse apego do Megamente pela Roxane faz com que ele acabe brigando com o criado, pra vocês terem ideia. Sim, ele acaba brigando com um cara que sempre esteve ao lado dele, até quando ele era esse grande bebê azul. E aqui nós vemos que o Megamente realmente está repensando sobre sua vida, porque, como eu já disse, foi imposto a ele que ele devia ser um vilão pra sempre. Ele nunca viveu outras vidas, então ele não sabia se era realmente isso que ele queria. Então ele meio que tá se descobrindo e descobrindo o que ele realmente quer pra sua vida. Mas ele não pode viver duas vidas ao mesmo tempo, e a vida de nerd romântico dele com a Roxane acaba sendo desmascarada, porque a Roxane acaba descobrindo que o cara que ela se apaixonou é na verdade o Megamente. E aqui nós vemos como que a Roxane realmente odeia o Megamente. Ela podia até ter se apaixonado pela personalidade dele, mas só o fato de ser o Megamente por baixo daquela máscara quebrou toda a expectativa que ela tinha. E mais uma vez, aquela ideia de que o Megamente sempre vai ser um vilão é reforçada aqui. Tá certo que ele teve culpa nisso, ele não devia ter tentado viver duas vidas ao mesmo tempo e fingir ser alguém que ele não é, mas enfim. Enquanto isso, na trama do Titã, nós vemos que ele realmente gostou da ideia de ser um herói, mas não porque ele quer fazer o bem de maneira altruísta, não, mas sim porque isso ia gerar popularidade e ele ia conseguir conquistar seus maiores desejos com isso. E só porque agora ele tem poderes, ele achou que a Roxane ia gostar dele por causa disso, o que mostra que ele é um cara realmente muito imaturo e que não sabe como a vida funciona. Isso mostra um grande egoísmo por parte dele, porque não é por causa que ele tem poderes que a Roxane ia começar a gostar dele. Novamente ele começa a agir como um típico incel e dá piti e vaza, porque a Roxane não quer ficar com ele. Sensato, eu diria. E esse choque de realidade que o Megamente teve com a Roxane fez com que ele voltasse a querer ser um vilão e começou a atacar a cidade com seu robô gigante. Ele ficou à espera do Titã para impedir ele. Mas nada, ele ficou por horas e horas destruindo a cidade, mas nenhum sinal do herói que ele criou. Então nisso ele decide invadir o apartamento do Titã e ele descobre que a tentativa dele de criar um herói acabou criando um vilão muito maior que o Megamente. Só por causa que a Roxane não quis ficar com ele, ele achou que poderia usar seus poderes para benefício próprio e começou a usar eles para roubar. O que novamente demonstra uma grande maturidade e egoísmo por parte do personagem. Então o criado estava certo em querer tirar os poderes dele, e o Megamente foi bastante ingênuo em não ter concordado com o criado, mas enfim. Inclusive, Megamente é uma obra que faz um uso bastante interessante do conceito do Superman do mal, porque se nós já tínhamos uma ideia sobre o Clark Kent, aquele jovem apaixonado pela Lois Lane, aqui o Clark Kent meio que seria um cara muito imaturo e irresponsável, que simplesmente ficou revoltado porque a Lois Lane não quis ficar com ele. Ou seja, nós temos aqui o Superman incel. Realmente, Megamente é a obra que melhor faz uso do conceito do Superman do mal. Então Megamente faz com que ele tenha outro choque de realidade e mostra que a sua figura paterna espacial era na verdade o Megamente esse tempo todo, e o cara que ele viu a Roxane beijando também era o Megamente esse tempo todo. Isso faz com que ele acabe surtando por completo, e ao invés de querer prender o Megamente, ele decidiu que ia matar ele de uma vez por todas. Inclusive pausa para ver mais um Superman do mal de olhos vermelhos. Uau. Mas o nosso querido Megamente é um cara preparado. Ele já sabia da fraqueza do Metro Man. Então se o Metro Man tem a fraqueza do cobre, o entre aspas herói que ele criou também teria essa fraqueza. Mas é agora que ele se decepciona mais uma vez ao descobrir que a fraqueza do Metro Man era na verdade uma grande mentira. O Megamente foi solado mais uma vez, mas agora por um vilão muito maior do que o Megamente já foi. E o fato do Titã ter sobrevivido ao cobre faz com que o Megamente tenha uma leve esperança de que o Metro Man está vivo em algum lugar. Então ele, com a ajuda da Roxane, vão até a, entre aspas, fortaleza da solidão do Metro Man. E olha só, eles acabam descobrindo que o cara está muito do vivo.
Hello, everybody. My name is Markiplier. mais vivo do que nunca. Então aqui nós temos uma das melhores cenas do filme, na minha opinião. O Metro Man conta o motivo pelo qual ele forjou sua própria morte. Todos tinham a expectativa de que ele seria um grande herói, o maior herói de todos os tempos. Mas era isso mesmo que ele queria? Assim como impuseram pro Megamente que ele tinha que ser um vilão, impuseram pro Metro Man que ele sempre tinha que ser um herói. E essa não era a vida que ele queria levar. Era tudo tão vazio, era sempre as mesmas histórias se repetindo. Ele queria algo a mais. Então ele podia ser o que ele quisesse. Então ele forja sua morte e no momento que o Metro Man morre, o Music Man nasce. Agora o Markiplier pode viver o seu sonho de ser um rockstar, pois agora o Metro Man está morto. Ele não deve mais nada a ninguém. Mas nisso ele é confrontado pelo Mega Man, que fala que tem um louco com os poderes do Metro Man destruindo a cidade e que ele é o único que pode impedir. Mas o Metro Man tem um momento de egoísmo, eu diria, e manda real pro Mega Man. Ele fala pro Mega Man que ele já se encontrou. Agora cabe ao Mega Man encontrar a si mesmo. Poético, eu diria. O Metro Man conseguiu se descobrir. O Mega Man também consegue. E não tinha ninguém melhor que o Metro Man para dizer isso ao Mega Man. Porém, não há mais esperanças pro nosso querido Cabeção Azul. E ele se entrega para a polícia. E lá ele tem outra crise existencial, pois ele perdeu seu amigo, ele perdeu as esperanças em cima de um herói, o herói que ele tinha criado se tornou um vilão, e ele também perdeu a garota. Tudo deu errado para ele. Porém, quando ele vê na TV que o Tita tá destruindo tudo e todos e sequestrou a Roxane, ele se vê na obrigação de resolver seus assuntos pendentes. Então ele se resolve com o criado e parte para ação. E aqui o Mega Man mostra a diferença de um vilão para um super vilão, porque um vilão pode até ser cruel, mas o que faz um vilão um super vilão é a sua entrada triunfal. É sério, os maiores vilões do cinema sempre têm entradas épicas, e é isso que faz deles bons vilões. Sempre que vocês forem analisar um vilão, analisem a sua entrada triunfal. Isso faz todo sentido. Então o Mega Man, utilizando do seu intelecto superior, consegue derrotar o Titã e tira os poderes dele. E ele finalmente conseguiu se descobrir. Ele não precisava ser um vilão, ele pode ser um herói, o maior herói de todos. Assim como o Metro Man conseguiu se descobrir, o Mega Man também conseguiu. Agora ele é um herói, um grande herói. E vocês conseguiram ver que esse filme consegue trabalhar seus subtextos de maneira muito boa e de formas muito criativas. É um filme que fala sobre imposições, expectativas, é uma jornada sobre autodescobrimento, enfim, é um ótimo filme e realmente deveria ter mais reconhecimento. Mega Man é um dos melhores filmes de super-heróis já feitos, apenas. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, considere compartilhar, porque ajuda bastante. E é isso, nós nos vemos no meu próximo vídeo, eu acho. Até mais!